Estamos, agora o pastor conseguiu trazer a apostila, depois de algumas tentativas. Acabou. Não tem problema, mas eu vou fazer mais, gente. Vou fazer mais porque a gente tem mais gente. Então, na semana passada, nós estudamos a primeira lição e a gente entendeu o sentido do amor, o caminho que a gente está traçando aqui. O caminho que a gente está traçando aqui é por causa que Deus nos amou e nos escolheu para sermos salvos. E a gente aprendeu salvos de quê? Aí teve as 3 perguntas lá que a gente deixou. É possível alguém saber se é salvo? Não? Não, porque isso está no coração da pessoa. Como que a gente tem a certeza da salvação? É Deus que vai colocar em nosso coração. Porque a salvação não é algo que a gente merece, mas é algo que Deus nos dá. Não porque você merece. Se dependesse de nós estávamos na curva do picoto, Mas é porque Deus nos escolhe através da sua soberania. Mas se a gente está salvo, é salvo do quê? Salvo da morte eterna. Salvo do inferno, do que vai ocorrer a morte eterna, do sofrimento eterno. Porque a gente crê que a salvação é para aqueles que Deus vai levar para o céu. Para o novo céu e para a nova terra. Mas a gente vai morar lá? Não, a gente não sabe. A Bíblia fala que vai existir um novo céu e uma nova terra. Tudo será novo. E aí vai ser um lugar onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter choro, onde não vai ter dor, onde a alegria vai ser eterna. Então a gente vai ser salvo da perdição, porque por causa do pecado, eu e você já nascemos com aquela plaquinha assim, condenado. Mas Deus, sua soberania, sua graça, Ele chegou lá e de alguns Ele tirou a plaquinha de condenado lá e colocou redimido. Ele pegou o sangue do filho dele e tirou a mancha de condenado. Falou, não, esse aqui não está. Então nós estamos salvos da condenação eterna. A gente crê que nós somos predestinados para a salvação. Todos nós estávamos condenados ao pecado, mas através do amor de Cristo nós estamos salvos dessa condenação eterna para a graça de Jesus. E a outra pergunta foi: uma pessoa muito honesta, mas que não se entregou a Jesus, está salva? Não, porque a salvação não é obras, não é porque você faz coisas boas, não é porque a pessoa tem aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, eu conheci uma pessoa que, nossa, ele é honesto, ele é trabalhador, ele não mente, ele não rouba, ele não engana as pessoas, é um bom marido, é uma boa esposa, é um funcionário, uma funcionária exemplar, mas só falta uma coisa, só falta Jesus na vida dela. Então, meu querido, falta tudo. Era mais fácil se ele fosse um pecador assumido lá, mas que entendia que ele era pecador e que ele tinha que se arrepender, porque ali ele sabia que ele tinha que se arrepender por causa do amor de Cristo. Se não tiver Cristo, meus irmãos, não adianta. Então a salvação é só aqueles que são salvos e redimidos pelo sangue de Cristo. Pastor, essa semana veio o missionário Gabriel, ele está lá na Amazônia. Aí ele estava dando testemunho, Quem ele deixou cuidando da igreja agora? Ele está lá só há 6 anos. Uma pessoa que todo mundo tinha medo, batia na mulher, disse que qualquer coisa ele puxava faca, usava droga, porque ele está lá perto do rio lá, que é passagem de droga. Então, a maioria se perde nas drogas. Ele usava droga. Em 6 anos, o improvável
escolheu os pescadores, os homens mais humildes naquela época. Os homens que não eram doutos, provavelmente muitos não sabiam escrever, nem ler, sabiam fazer conta, porque tinham que vender os peixes, né, que eles pescavam. Deus escolheu os improváveis, Jesus escolheu os improváveis. Aí você também olha na vida, quem que Jesus escolheu, quem que foi os pregadores, como a gente já aprendeu, Paulo, o grande perseguidor dos cristãos, foi o grande missionário das Escrituras. Meus irmãos, eu e você não devemos julgar porque nós não sabemos quem são salvos. A gente foi chamado para semear. A colheita, meus irmãos, não é nossa, é de Deus. A gente tem que jogar a semente e molhar a semente, regar. Por isso que a gente não deve cansar. Sabe aquelas pessoas que falam assim, você não convida, não vem, convida, não vem, convida, não vem, convida, não vem. Convida. Se não vai vir, irmão, você está fazendo a sua parte. Você está fazendo a sua parte. Deixa umas semanas de convidar também, né? Porque também cansa, né? Ficar só levando não. Aí a pessoa vai pensar assim, nossa, a pessoa não está me convidando, né? Aí você ficou até chateado, né? Que você não fala mais, né? Aí depois você fala assim, então vamos lá hoje. Eu fiquei um tempo, eu fiquei 2 dias sem falar para você. Mas convida. A gente está aqui para semear. Semear o amor e regá-lo. Regar. Porque a colheita não é nossa, é do Senhor. Então hoje a gente vai passar, a gente viu que a gente é salvos, não é salvos da condenação, e o nosso caminho é Jesus Cristo. Nosso caminho é olhando para a cruz. Não se esqueça, tudo que você faz na sua vida é olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Tem um livro que fala, em meus passos, o que faria Jesus? Use essa pergunta em todas as coisas na sua vida. A hora que você tem que tomar uma decisão, fala assim, o que será que Jesus faria nesse momento? Mentir, ele não iria. Enganar, muito menos. Tirar proveito, não ia. Ele ia fazer o que era certo. Então, ponha sempre isso na sua vida. Então, hoje nós vamos aprender agora a segunda lição, que é professando a fé. E o versículo para decorar dessa semana, que a gente vai falar semana que vem, então você decora esse versículo. E a gente vai fazer chamada semana que vem. Você falar o versículo, decora. Portanto, todo aquele que me confessar diante do Pai, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor, Jesus vai estar diante do Pai, falando, Pai, você está vendo? Falei para o Senhor que aquele ali ia confessar? Oh, glória! O Senhor sabia, né? Mas eu estou feliz porque eu não sabia. Jesus vai falar, tipo, eu não sabia, o Senhor sabia, né? O Senhor sabia, mas confessou. Mais um. Vamos lá dar o título lá no livro da vida. Lá, esse aqui entrou. Esse aqui confirmando, né? Meus irmãos, é isso. A gente tem que confessar Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, falando por que a gente fala da profissão de fé, é justo alguns questionamentos que vão surgir, que a gente vai respondendo durante essa aula, seria, se alguém lhe disser, eu sou cristão, Deus sabe, se alguém lhe disser, né, eu sou cristão, Deus sabe e ninguém mais precisa saber. O que você diria a essa pessoa? Aí a gente vai responder isso no final. O que é mais correto? Colocar primeiro a vida em ordem e depois fazer a profissão de fé? Ou fazer a profissão de fé e aos poucos ir colocando a sua vida em ordem? E a terceira questão, quais as perseguições mais comuns da vida daqueles que se dispõem a seguir a Jesus? Essas 3 perguntas resumem o que nós vamos aprender hoje. E aí no final a gente vai estar respondendo elas e entendendo o que isso quer dizer. Algumas considerações a gente vai aprender aqui. A gente fala sobre a profissão, sobre professar sua fé, porque a gente, como igreja, como corpo de Cristo, a gente precisa entender isso. Porque quando você professa a sua fé, você passa a ser um membro da igreja. Então, na membresia da igreja, a gente tem os membros não comungantes e os comungantes, que são os comungantes são os de maior idade,
que são batizados e professaram a sua fé diante de Deus. E por isso participam de todos, gozam de todas as coisas que a membresia da igreja pode usufruir. Membros não comungantes são as crianças, que ainda não têm consciência de professar a fé delas. Que ela não tem consciência de entender que ela é pecadora, que ela precisa de um Salvador. Tem criança que até tem umas Bia na vida, né, que são meio fora da curva, umas Ana Luísa fora da curva aí, né? Mas assim, nem todas as crianças vão ter essa consciência de que elas precisam ter Jesus como seu Salvador. Às vezes ela fala porque a gente ensina, mas isso às vezes não está incrustado no coraçãozinho dela. Então ela não tem como escolher se ela quer seguir Jesus. É a mesma coisa que essas doutrinações que se fazem. Como que uma criança vai escolher o sexo que ela é? Ela nasceu menino ou ela nasceu menina. Acabou. Não tem lógica, não tem escolha. Ela nasceu. Aí se nasceu com algumas tendências que eu creio que é o pecado que faz isso. Mas ela não tem consciência que isso é o pecado. E aí eu e você às vezes deixa de falar do Evangelho para as crianças, deixa de pregar o amor para as crianças, e aí a gente vê que os desenhos que elas assistem, as coisas que elas veem na TV, falando como elas devem viver, falando que elas podem escolher, que elas mandam, hoje as crianças mandam e desmandam nos pais. Os pais já não mandam mais nas crianças, as crianças que mandam. Então, meus irmãos, aí a gente tem que entender que a criança ela não tem essa consciência. Então é aquele que menos, o não comungante, pode ser os com menos de 18 anos, que ainda não foram batizados, que já foram batizados, né, quando criança, e fazem parte da membresia, mas não comungante da igreja. Então são batizados, né, quando muitos são batizados como criança, mas aí depois dos 18 anos, fez 18 anos, não professou a fé, aí sai do rol de membros não comungantes da igreja. E os membros comungantes são aqueles que foram batizados e fizeram a sua pública profissão de fé, e aí está arrolado, né, na membresia da igreja, e vai poder usufruir dos prazeres e dos deveres, né, de ser um membro da igreja. Então a gente tem que entender, a profissão de fé é o que? É quando eu quero declarar para as pessoas, olha, eu professo a minha fé em Cristo e eu quero fazer parte dessa comunidade, como membro, como servo da igreja, como corpo de Cristo. Então essa é uma escolha que a gente vai fazer. E a primeira pergunta que a gente nos traz é quando se deve fazer a pública profissão de fé? Quando você reconhecer Jesus como seu Senhor e reconhecer que você é um pecador e se arrepende dos seus pecados. Então, após a gente reconhecer a grandeza de Cristo, reconhecer que a gente precisa de Cristo, fala assim, eu não sou nada, agora eu preciso mudar a minha vida. Eu reconheço o meu pecado, reconheço o meu estado de pecador e eu quero mudar. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. É esse momento que você vai fazer a sua pública profissão de fé. Então você tem que reconhecer quem Cristo é. Por que Cristo morreu? Qual que é essas... você não precisa estar teologicamente capaz, entender sobre teologia sistemática, sobre... Não, isso aí deixa que o pastor se vira. Aí se você quer aprender é bom, mas para professar sua fé, meu irmão, é você entender que as Escrituras é a única maneira que te leva até Deus. Deus fala com você através das Escrituras, através do Espírito Santo no seu coração, na sua mente. Mas você tem que saber que é a Bíblia que vai reger a sua vida. É a Bíblia que vai reger a sua vida. E que a gente tem que ter uma comunicação direta com Deus, né? Que eu tenho que orar, me arrepender, conversar com Ele. Que Ele é meu amigo, meu fiel amigo. E é nesse momento que eu vou ter a alegria de
vir à frente da igreja e falar assim, olha, hoje eu declaro para vocês, sabe esse Deus que a gente serve? Esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que me criou, criou você, esse Deus que deu o Filho dele para morrer na cruz para mim, por mim, eu confesso esse Deus como meu Senhor. Mesmo eu sendo um pecador, eu me arrependo mediante o sacrifício de Cristo. E hoje eu quero fazer parte dessa comunidade. É o testemunho. Saber que a gente vai mudar de vida. E a gente vai entender também que a gente não pode também ser inocente de achar que após eu me confessar e após eu testemunhar e professar a minha fé, eu não vou mais pecar. Então, meus irmãos, a gente vai pecar até o último dia da nossa vida. Porque a gente é pecador. Só que pecado, como eu sempre tenho dito, vocês vão cansar de ouvir esse pastor falar, né? O pecado na nossa vida é o quê? Tropeço, escorregão. É quando você tira o olho da cruz, a cruz não vai mais iluminar você, de repente você deixa de olhar para a cruz e você olha para você, aí aparece uma pedra do nada, onde você vai tropeçar e vai cair, você fala assim, nossa, caí, por que eu caí? Mas também deixei de olhar para a cruz, né? E aí o joelho rala, as pernas ralam, se machuca, né? E aí você começa a olhar melhor de novo, para você enxergar a pedra. Que nem se você enxerga a pedra, você não vai olhar assim, nossa, que pedra bonita, vou lá dar um tropicão ali. Você não vai fazer isso, né? Você vai ver a pedra, você vai desviar. Mas a gente não vai estar no mundo, vai ter muita pedra pelo nosso caminho. E infelizmente você vai tropeçar sem olhar. Mas você tem que entender que, professando a nossa fé, a gente vai entender que Cristo vai estar na nossa frente. E que momentos Ele vai iluminar, se a gente estiver olhando para Ele vai iluminar o nosso caminho, a gente não vai tropeçar. Mas vai ter momentos que a gente vai tropeçar, que a gente tem que se arrepender, se entregar em espírito e verdade, e entender que os nossos pecados serão perdoados através do sacrifício dele. Por isso que a gente tem que entender que às vezes uma criança, um adolescente pode não ter a consciência disso. E hoje ainda os nossos adolescentes, essas crianças, estão sendo ainda atacadas pelas essas mídias sociais, esses influencers desse mundo aí, né? Esses influencers de YouTube aí, que pessoas que nem viveram e acham que sabem tantas coisas. Então, e estão influenciando os nossos adolescentes, as nossas crianças, para algo ruim. E, gente, tem que tomar cuidado para ver o que os nossos filhos estão assistindo, o que nós estamos assistindo, porque muitas vezes a gente está sendo influenciado também. A gente fica falando, pensando só nas crianças, mas a hora que você olha os caras que você tem ouvido, olha como essas pessoas vivem, né? Como que é a vida verdadeira dessas pessoas, começa a peneirar as coisas que você tem visto, porque muitas vezes coisas que você tem visto tem tirado a sua visão do foco de Cristo, e aí você está tropeçando e você não está entendendo. Mas a gente professa a nossa fé falando que eu sei o que eu sou, eu sei que eu sou pecador, mas eu confesso que o Senhor é o Senhor na minha vida e Ele vai estar à frente de tudo. E que quando eu cair, Ele vai abrir meu coração, eu vou me arrepender. E isso aconteceu, mas olha na Bíblia. Os grandes homens da fé eram pecadores. Jacó é um enganador, o nome dele já dizia isso. Mas ele foi o Israel de Deus. De Jacó veio toda a descendência. O povo de Israel é o povo de Jacó, o enganador. Abraão, nosso pai na fé, né? Abraão, ele era com medo de morrer 2 vezes, ele mentiu, falando, não, Sara é minha irmã. Mas ele não mentiu, né? Ele só escondeu, ele falou a verdade, porque realmente Sara era a irmã dele, né? Só que ele só escondeu o fato de que ele era casado com ela, porque ele estava com medo de morrer.
Davi estava folgado lá, não queria guerrear, falou assim, não vou lutar essa guerra, não. Vou ficar no reino lá. Aí ficou olhando lá, viu uma moça bonita, falou assim, tirou o foco dele é o quê? Era ser rei. Aí ele não quis ser rei, né? Aí caiu em pecado. E aí quis fazer mais pecado ainda, porque quis matar o marido da mulher, e matou o marido da mulher. Meus irmãos, esses grandes homens da fé cometeram erros, pecados. Pedro caminhou com Cristo durante 3 anos, viu Cristo fazer milagres, viu o pão multiplicar, viu o endemoniado ser desendemoniado. Não sei nem se existe essa palavra. Eu invento umas palavras, irmão. Eu invento. Viu pessoas doentes serem curadas. Judas se vendeu por 30 moedas. Pedro, aquele cara impulsivo, que queria ser lavado, como eu disse, por Jesus por inteiro, no momento de dor, no momento onde Jesus precisava dos seus amigos, dos seus companheiros, todo mundo saiu correndo. Só João ficou lá. Pedro negou Cristo 3 vezes. Meus irmãos, homens e mulheres vão cometer erros, pecados, mas eles vão entender que é Cristo. E por isso que a gente professa a nossa fé, que a gente sabe que não é por nós, é por Cristo. É Cristo. Se fosse nós, a gente estava perdidos. Por que fazer a profissão de fé? Para mostrar que nós não nos envergonhamos de sermos cristãos. A gente professa a fé porque a gente é testemunha de Cristo. A gente não tem que aceitei a Cristo, mas eu não quero que ninguém saiba, né? Senão vão achar que eu sou ruim e começar a me chamar de pastorzinho, de carola, de freirinho, de padrinho, né? Padrezinho. Vamos falar que eu só faço, que eu só vou na igreja. E não, meus irmãos, deixa eu falar. A gente tem que ser cristão, a gente não deve se envergonhar de ser cristão. A gente não tem que se envergonhar. A gente tem que aprender a ser corajoso em pregar Cristo com a nossa vida. Aí as pessoas vão perguntar assim, mas por que você não mente? Por que você não fala as coisas feias? Por que da sua boca não sai nenhum palavrão? Porque eu sou cristão. Você é evangélico? Porque hoje a gente tem até medo de falar que é evangélico, né? Porque sujaram tanto essa palavra, né? A palavra evangélico foi tão destruída por nós. Mas não, eu sou cristão. Sou cristão protestante, presbiteriano, que estão até sujando, né, o nome presbiteriano, meu Deus do céu. Mas a gente tem que falar que a gente é cristão. Por isso que a gente tem que professar a nossa fé. Por obediência a Deus. Porque Ele fala, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se confessares os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nós devemos professar em obediência a Deus. Declarar que Ele é o nosso Senhor. Declarar que através de Cristo nós somos nova criatura. E declarar que nós somos parte do corpo de Cristo. Que nós fazemos parte deste corpo. Nós precisamos colocar a nossa identidade de igreja, de corpo de Cristo. Entender que todo aquele que crê e obedece à vontade de Deus será batizado e professado. O batismo e a profissão de fé não salva, porque como eu falo assim, a gente não conhece o coração da pessoa. Às vezes a pessoa está aqui falando, mas no coração dela ela quer só que enfeite. Ela falou, não, eu quero fazer. Tinha uma pessoa que eu conhecia, ela descobriu, né, que eu era da igreja presbiteriana de Pederneiras lá,
E lá na igreja tem pessoas que trabalham na prefeitura, tem o Mário Moreno que era vereador. Então, assim, tem umas pessoas que têm uma situação financeira grande, né? E aí ficam uns carros bonitos na frente da igreja, né? Aí o pessoal fala assim, você vai naquela igreja não é igreja de rico? Eu falo, olha, não é, eu estou lá, né? Então, eu não sou rico, né? E as pessoas vão na igreja muitas vezes por status, gente, para fazer parte daquele lá. Porque acham que tem pessoas que têm nome e fazem parte da igreja. Ah, eu sou da igreja presbiteriana. Nossa, viu? Só tem gente de carro bonito lá na igreja. Lá. Tem gente que quer professar sua fé para fazer parte de uma igreja para ter status. Para ter status. Não é isso que a gente procura. A gente tem que fazer isso de coração. É o nosso coração que vai dizer. Não é porque eu professei ou porque eu me batizei. O batismo e a profissão de fé nos vai fazer parte do corpo. Eu quero ser parte do corpo, que nem era em circuncisão. Quando nascia criança lá, o menino ele era circuncidado. Para quê? Era uma marca do povo. O batismo é para te marcar. Olha, eu faço parte daquela igreja, do corpo de Cristo. E eu professo a minha fé para fazer parte dela. Existem algumas objeções que tem alguém vai falar, mas o ladrão da cruz se arrependeu. Mas ele não gritou lá assim, ó, eu estou arrependido. Não, a Bíblia não fala isso. Ele se batizou? Não. Não. Como que é batizado? Ele estava pregando numa cruz. Ah, então ele não foi salvo. Jesus falou, hoje mesmo, se a gente estivesse vendo lá do céu, vamos trocar um papo lá, te espero. Espere lá que você vai primeiro, né? Não morro depois. Vai lá, me espere lá que eu estou chegando. Ele não batizou, ele não confessou a fé dele, mas ele foi salvo. Mas isso tem que fazer parte da nossa vida, que a gente tem que declarar que a gente faz parte do corpo de Cristo. Mas existem essas objeções que alguns levantam. Mas a gente, como povo de Deus, a gente tem que fazer parte, tem que ter a nossa identidade, mostrar para as pessoas a nossa identidade. Quando a gente vai para um lugar, eles não pedem o nosso RG. Ó, cadê o seu RG, seu CPF, sua identidade? Então, todo lugar a gente tem que levar a nossa identidade de cristão. Fazer a diferença. Por isso que eu e você temos que fazer a nossa profissão de fé. Independente, tem pessoas que já criam, né, uma consciência cedo. Eu batizei quando eu nasci, né? Quando eu era criança, eu fui batizado. Eu professei minha fé com 15 anos. Faz tempo. 15 anos. Eu acho que foi em 99. 98 ou 99? Não lembro. Estou velho já. Então foi... Mas foi quando eu tive a minha consciência. Eu estava num acampamento e falei assim, nossa, eu não acreditava que eu era pecador. Eu falei, não quero mais isso. E chorava. Aí chegou um rapaz da Vencedores por Cristo. E aí ele chegou em mim e falou assim, mas olha, você está triste, mas não fica triste não, Jesus morreu por todos esses pecados que você já cometeu. Pecado, né? Eu tinha 15 anos, na minha época, 15 anos eu era inocente, né? Que não as crianças de 15 anos de hoje, né? Mas ali eu entendi o preço da cruz. Eu entendi que bem-aventurado era o homem que queria o caminho do Senhor e não o caminho dos homens. Foi nessa música do Salmo 1 que queria ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto quando Deus quer, na estação de Deus. Eu queria ser aquela árvore frondosa de Cristo. Os privilégios dos profetas e dos membros comungantes da
participar da ceia, que é um privilégio, a gente renovar as nossas esperanças. Eu acho que assim, eu sou meio que adepto, que não é comum na igreja presbiteriana do Brasil, né? Mas eu acho que todo culto tinha que ser culto de ceia para mim. Porque a gente tem que lembrar do sacrifício de Cristo a todo momento. Às vezes a gente fala que a gente é calvinista, mas a gente não faz algumas coisas que Calvino fazia. Calvino fazia a ceia todo domingo. A igreja primitiva, todo encontro tinha ceia. E a ceia... Pode falar. Não, porque lá, quando o pastor lê, parece que fala assim, todas as vezes que se reunir, no meu nome mesmo. Todas as vezes que se reunir. Então, aí... Uma ajuda besta de ceia. A ceia em si, hoje a gente usa lá o pão e o vinho, certo? Mas seria um jantar, uma ceia? Sim, um almoço. Porque lá em 1 Coríntios, o que Paulo fala? Vocês não deixam os pobres chegarem na mesa. Vocês se fartavam da comida. Se fartavam. Pastor, Se fartavam. mas os judeus até hoje eles fazem isso, tá? Quando eu fui concluir o curso de teologia em Campinas, fui fazer um estágio na sinagoga e convidar nós para o culto deles, o momento deles, né? Quando terminou a palavra, não convidaram nós para o jantar, né? Quer dizer que todo momento que eles se reúnem, eles têm a ceia deles. Mas a gente teria, eu creio um pouco nisso. Mas aí a gente acaba caminhando um pouco, porque eu não tenho problema quanto a isso, mas aí as pessoas vão olhar e falar assim, mas a igreja católica que faz isso? Não é, isso é ordenança, né? Todo momento que vocês se reunirem, ceiem. E tem uma igreja coreana que é assim, todo domingo eles almoçam juntos. Tem a escola dominical, tem um culto de manhã, só que todo trabalho é de manhã. Não, eles não têm culto à noite. O culto é tudo de manhã. Aí tem um culto para as crianças, um culto dos adultos. Tem um culto às 7 horas da manhã que é só em coreano, né, na língua deles. E depois tem o culto que é na língua portuguesa. E aí depois da escola dominical, sempre tem algumas irmãs que são grupos de cozinha. E aí todo mundo almoça junto. Aí fazem a ceia aí vai embora para sua casa e não volta mais. No domingo. Porque o domingo também é um dia de descanso. E a gente se esquece disso. Né? Daí você tem que descansar. Mas aí a gente tem que entender que a ceia era isso. A igreja se farta. Tanto que, como eu falei lá em Coríntios, Paulo fala, tem gente que está bebendo demais, tem gente que está comendo demais e tem gente que não está comendo nada. Porque uns estão se fartando demais e não estão deixando para os outros. O pão e o vinho era só assim, algo simbólico. Né? É porque naquele momento provavelmente Jesus quis usar o pão como ele é o pão da vida e o vinho como o sangue. É o simbolismo. A gente não crê que o pão que a gente come se transformou no corpo de Cristo. A gente não crê que o suco de uva, quando a gente vai tomar, é o sangue de Cristo. Não. Isso é uma simbologia. O que a gente crê é que Cristo está presente em espírito, sondando o nosso coração, vendo se é verdade. Você quer se arrepender mesmo? Será que você não quer cometer esse pecado mesmo? Por isso que quando a gente toma ceia, a gente tem que tomar ceia com sabedoria. Pessoal, eu reconheço os dois pecados. De amanhã eu vou lutar para não cometê-los mais. Eu não posso prometer para o Senhor que eu não vou pecar, porque eu sei que eu sou tranqueiro. Mas eu vou lutar. O Senhor vai ver que não vai ser mais fácil, não. Eu vou cair lutando. Né? Vou cair atirando. Mas eu vou lutar. Eu vou lutar. E a ceia é um privilégio. A ceia é um privilégio. Tanto que ano que vem, como a gente está pensando ano que vem, eu quero ver se pelo menos no primeiro domingo de manhã também a gente faz ceia.
Porque tem alguns irmãos que não vão também na escola dominical, não compareçam ao culto, ao primeiro culto da noite. E aí pelo menos a gente tem as oportunidades, né? Para que todo mundo seja. Todo mundo seja. Mas isso é um privilégio, que muitos perdem, que muitos não dão valor. Tem gente que não. Assim, eu lembro que minha mãe, quando ela trabalhava, ela ficava tão triste que ela trabalhava um dia sim, um dia não, né? 12/36 no hospital. E ela falou assim: nossa, hoje tem ceia. Poxa, vou perder a ceia. E ela ficava tão triste que ela perdia a ceia. Eu falei: olha que bonito isso. Tinha gente que nem. Que chega no culto e é ceia e fala: nossa, hoje é dia de ceia. Não, a gente tem que lembrar, ó. Ceia é o culto onde a gente treinando. E por isso que eu acho que tinha que ter todo domingo. Porque todo domingo nós temos que se derramar diante de Deus e reconhecer quem a gente é. Quem a gente é. Quebrar alguns paradigmas, né? Que são paradigmas que a gente cria na nossa mente. Mas para mim não há problema. Eu tenho um professor de seminário, ele é um pastor renomado, e ele faz a ceia todo domingo. Todo domingo tem ceia na igreja dele. Todo domingo. É normal. Eu não vejo problema, mas aí pode ser que no futuro a gente possa ser assim também, né? Os privilégios é ser votados em cargos de liderança da igreja, fazer parte do corpo da igreja, votar também nas escolhas da igreja, né? Quando a igreja quer fazer algo, você faz parte disso. A nossa igreja é uma igreja, como a gente aprendeu antes da primeira lição, nós somos uma igreja federativa. E a gente elege um conselho, os nossos presbíteros que estão lutando lá por nós. Só que a gente pode dar a nossa palavra, a gente pode chegar nos presbíteros, olha, o que você acha melhor dessas coisas? A gente tem a nossa assembleia, onde a gente tem que mostrar aonde o dinheiro da igreja está indo, onde a gente tem que escolher um secretário para estar ajudando a igreja, secretário de ata, a gente levanta comissões, que ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter uma comissão para aumentar a igreja. A gente quer aumentar, a gente tem tanto sonho, né? A gente vai aumentar um pouco a igreja, porque está ficando apertado já. Tem que crescer aqui, vamos jogar um pouquinho mais para trás lá, até nós fazemos a gente olhar lá, assim, Deus dá um presente para a gente. Mas aí a gente vai aumentar um pouco aqui, né? Que aí depois a gente deixa aqui para as crianças, e aí a gente faz uma igreja bonita, grande, para a glória e honra do Senhor. Amém. Então, e goza de todos os apoios da igreja, o apoio espiritual, o apoio material e físico. Quando a gente está espiritualmente, a igreja que tem que dar esse apoio, não só o pastor. Ai, mas o pastor precisa visitar, mas você também precisa visitar. Poxa, tão lindo, gente. Semana passada, foi lá, a Ivonete, a Zeni foram visitar a Dona Catarina. Gente, isso é bom demais. Isso é bom demais. Os irmãos viverem em comunhão. Eu gosto demais quando alguém liga para o pastor, vamos lá fazer uma visita. Eu falo assim, nossa, vamos junto. Eu vou, mas aí eu vou sozinho. Quando alguém me convida, eu falo, nossa, gente, eu acho tão lindo isso. Você quer fazer alguma visita, visitar alguém? Chama que eu vou junto. Eu vou. Você quer visitar alguém que não é da igreja? Você quer que eu vou lá orar por ele? Me chama que eu vou. Gente, isso daí é bom demais. Isso é bom demais. A gente tem que fazer isso. E também no apoio material. Se alguém um dia passar por alguma dificuldade, a gente, como igreja, a gente tem que estar juntos para auxiliar essa pessoa financeiramente, abraçar, cuidar. É que nem a ideia, como eu disse, né, que a Bia agora tirou como que agora para ela, agora eu e a Patrícia, ela chama de padrinho agora. Eu falei para ela que quando a gente batiza a criança, nós não temos padrinhos, né? Quando a gente batiza a criança, a igreja que se torna responsável pela criança. Aí quando o pai e a mãe faltar, a igreja que tem que cuidar dessa criança. Então todos nós somos os padrinhos e os madrinhos das crianças que são batizadas na igreja. É responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa cuidar das viúvas, dos viúvos,
dos nossos adolescentes, dos nossos idosos, do povo do meio. É responsabilidade nossa. É nossa, a gente tem que cuidar uns dos outros. E esse é um privilégio, ser cuidado, e também é um dever, né? Além de ser um privilégio, é um dever nosso fazer isso. E os deveres: viver de acordo com as Escrituras, dar testemunho fiel, sustentar a igreja fisicamente, espiritualmente e materialmente. Nós temos as nossas ofertas, né? Obedecer às autoridades constituídas pelo Senhor, obedecer quando essa autoridade também viver de acordo com as Escrituras. O dia que esse pastor aqui não estiver vivendo de acordo com as Escrituras, não me escuta. Mas até o momento que você vê que eu tento viver de acordo com as Escrituras, caminhe comigo. Por isso que eu falo, investiga as coisas que o pastor fala. Não adianta vocês acreditar em tudo que eu falo aqui, não. Sem olhar na Bíblia, sem ir lá na semana, o pastor pregou esse domingo, o pastor pregou domingo passado, lá das viagens de Paulo, será que foi daquele jeito mesmo? Vai ler, assunta, seja um bereano lá que liam tudo que Paulo estava pregando, procura para saber se Paulo estava falando aquilo mesmo, se o pastor estava certo. Dê testemunho fiel. Sustente a igreja precisa. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa do seu coração. E a gente vai também ter uma aula sobre isso. Mas a gente tem que ofertar com amor. Não adianta também você vir aqui, eu quero dar o meu dízimo, eu dou meu dízimo, aí você tira lá o seu dízimo, lá os 10% do seu salário, que é uma forma de ofertar, e aí você sai daqui e fala assim: nossa, esse dinheiro aí eu precisava pagar a conta, não sei se eu vou conseguir pagar todas as minhas dívidas. Não, meu irmão, então isso aí você está em pecado. É mais fácil você colocar R$2 aqui e ser de coração, do que você colocar R$2.000 e ser um peso para você. Mas tenha um coração generoso. Seja generoso com as ofertas para Deus, porque Ele vai agir com a mesma generosidade que você age. E Deus nunca deixa faltar para aquele que é generoso para com Ele. Você pode ver que quem é mais generoso é sempre os que menos têm. Aqueles que menos têm são os mais generosos. Por isso que muitas vezes a gente vê muitas igrejas usufruindo daqueles que menos têm, porque são os que são mais gratos a Deus. Aí esses falsos profetas utilizam essa gratidão para tirar vantagem. Então esse também é um dos nossos deveres como igreja, como membros. E é preciso ser batizado novamente? Isso é uma coisa muito forte, né, que a gente tem que entender. Aqueles que foram batizados na infância não precisam ser batizados novamente. Só professar sua fé. Chegar diante da igreja e falar: sim, eu confesso, Senhor é o Senhor Salvador, vou buscar ser uma nova criatura e tal. Aqueles que foram batizados em igrejas não reconhecidas pela IPB devem ser batizados novamente. Igrejas que a gente não reconhece como evangélicas, igrejas que a gente tem uma visão mais de seita, né? A igreja presbiteriana não aceita o batismo da Igreja Universal, não aceita o batismo da Igreja Mundial do Reino de Deus, porque são igrejas que intitulam-se como elas são a igreja, que são todos que estão lá são os verdadeiros salvos. Quem não faz parte deles não são salvos. A Congregação do Brasil é assim, Testemunhas de Jeová é assim, Adventista do Sétimo Dia é assim. Tem uns braços do Adventismo, da Adventista, que já não é mais assim, mas são. Por isso que a gente intitula essas igrejas como seitas, porque elas são sectárias, são separadas e elas agem como separadas.
Por isso que quando a gente dá ceia, a gente fala assim, essa ceia, essa mesa não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa ceia é daqueles que se entregaram a Cristo e se intitulam cristãos. E querem viver uma vida pura, sem pecado, e reconhecer o sacrifício de Cristo. Mas aqueles que aí a gente faz, né, não é um rebatismo, então a gente não reconhece aquele batismo. E também o batismo, né, feito... Por que a gente não reconhece o batismo mesmo infantil da Igreja Católica? Porque, primeiramente, a Igreja Católica também é uma igreja sectária que se diz que eles são a Igreja de Cristo. Então eles são da descendência, né, que eles falam que Pedro é o primeiro Papa. Então eles são a igreja porque Pedro era a igreja, né, que Cristo falou, tu é pedra e em ti edificarei a igreja. Então para eles são a igreja edificada. Por mais que eles não falem, mas eles vão falar que eles têm lá a bula papal de que somente eles são salvos. Pastor, como é que Pedro foi o primeiro Papa se ele foi casado? Olha, então isso eles não é isso, não é padre, não pode casar. Então. Pedro foi casado. Curou a sogra dele, né? Curou a sogra Ele dele. não gostou muito não, né? Eu acho que não. Eu acho que isso aí. Jesus, vamos aí não, vamos para outra casa. E também porque ali, muitas vezes o batismo é entregue à idolatria. Porque assim, por mais que muitos, né, que a gente vai conversar com católicos, não, a gente não idolatra a imagem. Mas para eles não é mandamento. No primeiro mandamento deles é Deus, adorarás somente a Deus. Não fazer imagens e esculturas não é mandamento, é a continuação do primeiro mandamento da Igreja Católica. Aí eles dividem o não cobiçarás para dar 10. Entendeu? Então não cobiçarás, ele fala, não cobiça a mulher do próximo é um, e não cobiça as coisas é outro. Não, mas cobiçar envolve tudo. Mas agora não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem ou escultura. Qualquer imagem e escultura que demonstra que você vai se ajoelhar, não é para ser feito. Pode falar. Esse negócio das imagens na Igreja Católica, eu sei assim que eles criaram as imagens quando foi para construir lá a Catedral de Roma. Sim, nos A seus verdades para a mesma coisa eram os pescadores. Eles pegavam os peixes para se vender, para tudo para tirar dinheiro. E aí, por isso que tem aquela lei que não pode comer carne na Sexta-feira Santa. Era só peixe. Por quê? Para eles poderem vender bastante peixe. Isso mesmo. Para sair dinheiro para construir a catedral. Isso mesmo. É a história que eu sei, é essa. Não, mas Mas aí o que acontece? Eles falam, a gente não se ajoelha, a gente não idolatra. Assim. Então. Inconscientemente, eles estão idolatrando, porque eles estão construindo imagens. Aí fez com que todas as igrejas católicas fizessem. E aí a gente não aceita esse batismo, por quê? Porque também no final do batismo é feita a oração pela intercessão para Maria. Né? Mas também a gente tem que entender que como a nossa igreja, a gente não quer, se você já foi batizado em outra denominação dessas que eu te falei, ou da igreja católica somente, eu não quero que você elimine a experiência que você teve. Não é isso. Porque a experiência de fé é pessoal. É pessoal. Cada um tem a sua experiência de fé. Eu não posso eliminar a sua experiência. Mas eu falo assim, olha, tem pessoas que a gente conversa e fala assim, mas eu já fui batizado, pastor. Eu batizei nas águas, aquilo ali para mim foi lindo, foi verdade. Eu falei, sim, mas olha, eu não estou falando para você rejeitar aquilo lá. Eu estou falando que, olha, para você falar, eu só faço parte dessa igreja. Me batiza. Eu não estou querendo que você rejeite. Mas eu estou querendo que você... O batismo não é salvação. O batismo é para que você faça parte do corpo. Eu falo assim, eu quero fazer parte da igreja presbiteriana, então vamos batizar. Vamos batizar.
gente tem que entender os porquês que a gente fala do rebatismo. Rebatismo eu acho uma palavra que é feia, mas para batizar novamente. Porque a gente não está rebatizando, é que a gente não aceita mesmo o batismo de alguns lugares. Pode falar. Pastor, porque tem, as pessoas têm que ter alguma coisa para ver, né? Essa questão da imagem. Mesmo que Jesus eles fazem, não aceitam. O que Paulo fez lá em Atenas? Quando Paulo estava no aerópago lá, Paulo inteligentemente ele olha lá no aerópago lá que tinha os negócios dos deuses lá, cada lugar tinha um deus. E aí tinha um espaço, Deus invisível. Ah, Paulo, e agora eu pego esses caras. Estão vendo aí? Deus desconhecido. Deus desconhecido, está vendo aquele ali é meu Deus. Aquele é o Deus, criador de todos esses deuses seus aqui. Porque foi Ele que criou o sol, o Deus Sol, foi Ele que criou a lua, foi Ele que criou a terra. Ele é o poderoso Deus, o Deus invisível, o Deus desconhecido, o Deus que ninguém vê. Então, criar imagem e escultura vai fazer com que a pessoa adore em algum momento ou outro, porque a pessoa se ajoelha diante daquilo. Não sei se você lembra quando Moisés, aquela passagem que Moisés foi lá ficou 40 dias lá escrevendo as tábuas da lei, e o povo lá achando que Moisés morreu, chegaram não, Moisés não volta mais não, a gente precisa fazer alguma coisa, faz uma escultura para nós aí. Falei, cara, o povo tinha acabado de sair do Egito, passou por 10 pragas, aprenderam, já tinham ouvido falar que não podiam fazer imagem e escultura, só não estava escrito, mas eles ouviram os mandamentos de Deus. Aí na primeira oportunidade, vamos adorar. Aí fizeram uma imagem e se ajoelharam diante dela. Porque eles queriam algo para ver, é o que a Ivonete falou. Porque é difícil a gente acreditar naquilo que a gente não vê. Quando a gente fala de fé para as pessoas da fé de Cristo, é difícil a gente explicar. Eu não consigo explicar para você o que é fé. Mas eu quero orar, eu oro para que Deus te dê essa fé que eu tenho. Para que você entenda um dia o que é ser isso aí. O que é ter essa fé. A perseguição não deve impedir a nossa decisão. Quando a gente toma essa decisão, para a gente ir encerrando, o inimigo não fica contente, meu. Porque o inimigo ele não vai dar trabalho para aquele que já está lá. Como eu tenho falado, existe um muro que nos separa das coisas más e das coisas ruins. Se você está em cima do muro, você não está nas coisas boas, porque em cima do muro Deus não quer. Se você está em cima do muro, você está do outro lado, porque o muro já é do outro lado. Então, se você quer estar do lado de Cristo, do lado de Cristo, Deus quer você por inteiro. Ele não quer só um pezinho, não quer só um lado assim. Você está aqui, mas as pernas estão lá, no mundo não. Deus te quer por inteiro. O muro é o morno, né? O muro é o morno, e o morno ele é pior, ele cospe fora. Ele cospe fora. Então o inimigo não vai ficar contente. A gente pode não sofrer as perseguições lá do Oriente Médio, lá na Coreia do Sul, lá na China. Mas você vai sofrer perseguição no seu serviço, você não vai virar motivo de chacota. As pessoas podem não acreditar, você virou crente. Conheço, rapaz. Você está querendo enganar. O que você está fazendo na igreja? Quer ganhar dinheiro lá? Ah, já sei, você vai virar pastor e vai ganhar dinheiro. É isso que você quer. Ah, não, você quer conhecer as irmãzinhas da igreja, os meninos da igreja lá. Não, as pessoas querem ver sempre segundas intenções. É que nem a história que eu falei pra vocês uma vez do meu tio, que a gente foi contratar um cara motorista de uma van, e aí o cara que era o mais barato, ele falou, não, esse cara não, esse cara ele fazia um monte de coisa errada, nossa, enganava todo mundo, aí foi para a igreja, aí virou crente, e agora fala que não faz mais nada errado, aí agora fica vivendo uma vida de que agora é bonzinho, mas não é esse, falou, mas tio, esse é o sentido do negócio, viu, agora ele não faz mais coisa errada, ele mudou. Eu falo assim, não, agora fica falando, não, agora não quer mais tirar vantagem, mas, gente, é isso que é ser cristão.
Mas o inimigo, ele não está contente. Ele vai colocar armadilhas, ele vai chamar sua atenção, ele sabe que o seu coração pende, ele sabe quais os desejos mais incrustados no seu coração, os desejos que nem você às vezes não acha que não tem. E, meus irmãos, sabe naquele negócio que você fala assim, não, ó, isso aí, ó, o inimigo não me pega, não. Esse pecado, se eu sou forte. Não, tem coisa que eu sou fraco, mas tem coisa que eu sou forte. Meu irmão, quando você acha que você está forte, não é a hora que vem a lambada, assim, Deus fala, se você acha que é você, meu irmão, aí você vai cair naquele pecado que você falou que você nunca ia cair. O inimigo está espreito. E ele vai jogar o laço. Ele vai usar as provações de Deus para te tentar. Deus não nos tenta, Deus nos prova. E o inimigo vai ver se Deus está provando aquele cara. É agora que eu vou pegar ele de jeito. É agora que eu vou pegar aquela mulher de jeito. Então, ser forte e corajoso. Não temas que o Senhor vai estar contigo em qualquer situação. Em qualquer situação. Concluindo, professar a fé e se tornar parte do corpo de Cristo. É entender que nós somos um. Que eu quero ser um com você. Leia na sua casa, medite nos textos aqui, que tem aqui alguns textos bíblicos para ler, releia. Se você quiser responder as questões aqui no final, responda para que você guarde isso no seu coração. E aí, voltando naquelas questões, se alguém disser, eu sou cristão, Deus sabe, ninguém mais precisa saber, o que você vai dizer para ele? Não, então Deus não quer cristão 007, não. Não quer cristão secreto, não. Você tem que ser testemunha do Deus vivo. Você tem que, qual que é a função do crente? Pregar o Evangelho. E como você vai pregar o Evangelho sem dizer que você é crente? Sem mostrar sua identidade cristã, você vai falar só, Jesus Cristo morreu por você, mas você acredita? Não acredito. Não, eu acredito nisso, eu sou cristão. Ser cristão, você vai passar por dificuldade. Eu passo, viu? Olha, eu passo por dificuldade. Eu atropelo moto, tenho que pagar a moto. Eu tenho que pôr meu pai internar numa clínica de alcoólicos. Eu tenho que correr atrás dos problemas dos outros. Mas eu creio que isso é porque Deus está me forjando a ser mais forte. E creia nisso, você está passando por dificuldade, mas Deus vai dar o melhor. Deus vai dar tudo que você necessita. Ele pode não dar em abundância, mas tudo que você necessita, Ele vai te suprir. Mas aí você tem que ter identidade de cristão. Né? Você tem que entender que por que ser cristão. Se você não ser, como você vai chamar as pessoas? Que nem você vai querer que alguém torça para o time que você torce, se você não torce com vontade, com garra, não adianta. Não adianta. Então, de nada vai adiantar. O que é mais correto? Colocar primeiro a vida em ordem e depois fazer a profissão de fé, ou fazer a profissão de fé e aos poucos se colocar na sua vida em ordem? Mas se você esperar você colocar a sua vida em ordem para você professar a sua fé, você nunca vai professar a sua fé. Porque você é pecador. Agora, quando você professa a sua fé, você professa aqui: Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E que mesmo você cometendo alguns erros que não vão ser mais corriqueiros, que só vão ser escorregões, você vai entender que é Ele te moldando. Meu irmão, a gente tem que andar com uma camisa falando assim, sou crente, estou em obras. Você vai estar a vida inteira em obra. Dia de treinamento. Todo dia em treinamento. Todo dia do cristão é dia de treinamento. Já ouviu alguém dizer que quando aposentar pode ser que não aposente. Já ouvi jovem dizer, não, depois que eu me formar, depois que eu casar, eu vou para a igreja. Meu irmão mais velho, acho que a igreja está velha. E é o mais velho. O pastor, ele ouve bem, mas falar, ele fala língua estranha. Eu peço para ele repetir 3 vezes e desiste. Não entende? Ele é gago e ele é esquisito. Mas é uma pena.
quais as perseguições mais comuns da vida daqueles que se dispõem a seguir a Cristo? É a gente ser... As pessoas vão querer provar mesmo se é crente. E toma cuidado, porque quando você comete o escorregão, a primeira pessoa que sai fala que é crente ainda, hein? Pastor. E é pastor. Não, eu errei uma questão bíblica e a Bia me solta isso. Ainda é pastor. É isso aí que a gente recebe. Mas gente, as pessoas estão de olho quando você professa a sua fé. E ainda mais, gente, quando você colocar lá na sua rede social, sou crente, ou você professa, coloca assim, você está na igreja, aí que os olhos vão falar assim, olha só, fulana fazia isso, fazia aquilo, agora vai na igreja. Só que aí se você não manter a sua vida de crente, a gente tem que ser fiel lá para trazer as pessoas para Cristo, para o reino crescer. E isso tem que ser verdade na sua vida, na minha vida. Amém? Amém. Que bênção. Estamos terminando as lições. E aí, a próxima lição, vou entregar isso aqui, que isso aqui eu usei, mas eu vou imprimir mais. A próxima lição vai ser sobre a Bíblia, então você venha com o versículo decorado de hoje. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu acho que é Mateus 10, 32. Isso, Mateus 10, 32. E o próximo vai ser sobre a Bíblia. E não tem leitura semanal esse aí. Mas então, já que não tem leitura semanal, também decorar Hebreus 4. Quem falar decorado vai ganhar uma prenda. Tá bom? No tempo do pastor Pérez, a chamada era um versículo, né? Não, é isso que eu vou fazer. A chamada era um Vou versículo. fazer isso aí. É que a gente agora vamos caminhar para isso aí novamente. Amém? Vamos orar? Não se esqueça do nosso culto. Hoje à noite, momento onde nós vamos nos colocar diante de Deus. Momento de cultuarmos e estarmos juntos aqui. Para a glória e honra do Senhor. Venha com a gente cultuar o Senhor. Um momento maravilhoso na presença dEle. Para depois termos nosso momento de comunhão, de chá, de cafezinho, de bolo. Vamos ver aqui. Pipoca. Vamos estar com vontade de comer pipoca. É verdade. Não é jogo. Pipoca não é jogo. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa aula. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Oh Deus, que o Senhor continue a nos edificar. Que o Senhor continue a nos dar conhecimento e sabedoria de Ti. Oh Deus, que essa igreja seja uma igreja voltada para Ti em todo o tempo. Oh Senhor, obrigado que o Senhor esteja moldando os nossos corações. Nos ajude a testemunharmos o Teu Evangelho, a pregarmos a Tua Palavra, a vivermos a Tua Palavra, a sermos fiéis testemunhas do Senhor. Pai, nos ajude a sermos melhores a cada dia. É para isso que nós estamos aqui, para exaltarmos e glorificarmos o Teu santo e bendito nome. Dê um domingo abençoado para cada irmão e traga-nos, ó Pai, à noite, para que juntos possamos cultuar o Teu nome, louvar o Teu nome e engrandecer o Teu nome, através dos nossos cânticos, do nosso coração, do nosso louvor, da palavra vinda do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.